Existe uma pergunta silenciosa que quase ninguém faz em voz alta. Por que algumas pessoas parecem correr sem sair do lugar, enquanto outras, sem alarde, constroem patrimônio sólido e conquistam liberdade real? Não estamos falando de sorte absurda, heranças milionárias ou fórmulas secretas escondidas em salas fechadas. A diferença, na maioria das vezes, está em padrões de comportamento que se repetem por anos. Pequenas decisões, aparentemente inofensivas, que drenam dinheiro lentamente enquanto criam a ilusão de progresso. O problema é que essas decisões são socialmente aceitas, elas parecem normais, e exatamente por isso são perigosas. Quando você entende essas armadilhas, começa a perceber que não é falta de esforço que mantém alguém preso, é a direção errada do esforço. A maioria das famílias que se consideram estáveis vive no limite sem perceber. Salários razoáveis, casa organizada, carro na garagem, férias ocasionais. Por fora, tudo parece confortável. Por dentro, basta um imprevisto maior para a estrutura tremer. Essa fragilidade financeira é silenciosa. Ela não aparece nas fotos. Ela não é comentada nas reuniões de família, mas está lá. O mais surpreendente é que muitas dessas pessoas acreditam estar tomando decisões inteligentes. Compram mais quando ganham mais, refinanciam para aliviar o mês, parcelam para organizar fluxo. Só que, ao longo de décadas, essas escolhas constroem um ciclo de dependência constante da próxima renda. Antes de falar das armadilhas, é preciso redefinir o objetivo. Liberdade financeira não é ostentação, não é carro importado nem mansão. É ter opções, é poder mudar de emprego sem pânico, é atravessar uma crise sem colapso emocional. É escolher projetos por potencial e não apenas por necessidade imediata. É dormir sabendo que o dinheiro está trabalhando enquanto você descansa. Quando se entende isso, fica claro que muitas decisões celebradas socialmente não levam à liberdade, levam à manutenção do ciclo. A primeira grande armadilha é a ignorância confortável sobre investimentos. Milhões contribuem para planos de aposentadoria e simplesmente esquecem o dinheiro lá dentro, sem entender onde está aplicado, quais taxas estão sendo cobradas ou qual estratégia está sendo seguida. É curioso, pessoas pesquisam por horas antes de comprar um celular, mas deixam o futuro financeiro inteiro no piloto automático. Diferenças aparentemente pequenas de taxa e escolha de ativos podem significar centenas de milhares acumulados ou perdidos ao longo de 20 ou 30 anos. Não entender o básico custa caro. A segunda armadilha é acreditar que é possível prever o mercado consistentemente. A tentação de comprar quando parece bom e vender quando parece ruim é enorme. Isso cria a sensação de controle, mas estatísticas mostram que investidores comuns frequentemente compram na euforia e vendem no medo. Perdem os melhores dias de alta porque estavam esperando o momento perfeito. Pagam taxas, impostos, spreads e o resultado final costuma ser inferior ao simples ato de investir com disciplina e manter posição no longo prazo. O custo invisível desse comportamento é devastador. A terceira armadilha é tratar impostos como algo inevitável e imutável. Para muitas famílias, tributos são a maior despesa anual, maior que moradia, transporte ou alimentação. Mesmo assim, quase ninguém dedica tempo para planejamento tributário básico, contribuições estratégicas para a aposentadoria, uso de contas com vantagens fiscais, organização de rendimentos e deduções legais podem significar milhares economizados todos os anos. Não se trata de burlar regras, trata-se de conhecer incentivos que existem para quem decide aprender. A quarta armadilha é a paralisia diante da mudança. Permanecer em um emprego mal remunerado por medo do desconhecido, continuar pagando um aluguel excessivo porque mudar dá trabalho, evitar negociar salário para não parecer inconveniente. Cada ano parado representa renda não recebida, investimento não feito, crescimento adiado. O curioso é que o risco da mudança é superestimado, enquanto o risco de permanecer estagnado é ignorado. No longo prazo, não agir também é uma decisão, e muitas vezes a mais cara. A quinta armadilha envolve moradia e a incapacidade de analisar com profundidade quando comprar faz sentido estratégico. Imóvel não é solução mágica, mas também não é vilão automático. Em muitos casos, a propriedade funciona como mecanismo forçado de poupança e proteção contra a inflação. Ao pagar financiamento, parte vira patrimônio. Ao alugar, 100% vira despesa permanente. A decisão correta depende de contexto, mas ignorar completamente o potencial de construção de patrimônio imobiliário pode custar décadas de acumulação.
A sexta armadilha é evitar qualquer risco. Manter todo o dinheiro parado em aplicações de baixíssimo rendimento para não perder nada pode significar perder poder de compra ao longo dos anos. Recusar oportunidades profissionais por medo pode limitar ganhos futuros. Risco inteligente não é imprudência, é cálculo, é avaliar cenários, criar reservas e então agir. Quem evita qualquer possibilidade de perda frequentemente garante que jamais terá ganhos relevantes. E, por fim, talvez a mais comum, recompensar-se constantemente com gastos que acompanham cada avanço de renda. Promoção vira carro novo, bônus vira viagem cara, ano bom vira aumento permanente de padrão. O problema não está em celebrar, está em transformar cada conquista em despesa recorrente. Quando a renda cresce e o estilo de vida cresce na mesma proporção, o patrimônio nunca acompanha. O resultado é uma vida confortável, porém dependente de salário contínuo. A boa notícia é que nenhuma dessas armadilhas exige genialidade para ser evitada. Exige consciência e decisão. Pequenos ajustes repetidos ao longo dos anos produzem efeitos gigantescos por causa dos juros compostos. Assim como a dívida pode crescer silenciosamente, o patrimônio também pode. O futuro financeiro não é definido por onde você começou, mas sim pelas escolhas consistentes que decide fazer agora. A pergunta não é se essas armadilhas existem. A pergunta é: qual delas você vai deixar para trás primeiro?